Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo no canal Cristo Minha Rocha. Alô você, bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu estava pensando aqui, enquanto eu estou caminhando, sobre uma passagem que está em Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, quando Paulo envia uma carta à igreja de Colossos. Paulo aponta para Jesus nesse primeiro capítulo e diz assim: tudo é dele, por ele e para ele. Paulo estabelece um parâmetro, uma visão, um foco, uma direção, um norte, onde a bússola aponta para Jesus Cristo. E ele estabelece que Cristo é um modelo. Aí você pode me perguntar, modelo de quê? E ele continua dizendo que Cristo é o modelo perfeito, porque Cristo disse que quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem vê as atitudes de Jesus, vê as atitudes do Pai. Quem vê a conduta de Jesus, vê a conduta do Pai. Quem vê o caráter de Jesus, vê o caráter do Pai. Quem vê a simplicidade de Jesus, vê a simplicidade do Pai, mesmo entendendo sua grandeza. Quem vê o amor e a misericórdia e a piedade de Jesus, vê amor e a misericórdia do Pai. Então ele relata que a plenitude de Jesus, enquanto aqui na terra, estava em fazer a vontade do Pai, porque conhecia o Pai, porque andava com o Pai. E Paulo faz essa mesma menção, querendo fazer alusão ao comportamento de cada um de nós, que a nossa plenitude precisa estar em Cristo. Não que a gente vai ser perfeito igual a Cristo, mas que a gente precisa andar como Cristo, com o nosso modelo, como o nosso modelo, entende? Porém, quando a gente olha os dias atuais, o modelo estabelecido que nos é ensinado desde a infância é o egocentrismo, é a vaidade, a necessidade de aceitação social, é que você vale o quanto você tem e não pelo seu caráter. E isso, inclusive, adentrou entre as igrejas. Você pergunta, por exemplo, alguém dentro da igreja, vou te dar um exemplo, pergunta a esposa de um líder, a esposa de um pastor, o que você vê de virtude nele. E você vê que o coração dela manifesta-se com a seguinte resposta: ele é uma pessoa próspera, é uma pessoa com visão empresarial. E lá por último você vê, fazendo alusão do indivíduo como alguém espiritual, alguém com atributos voltados para o Espírito Santo. Em outros lugares também a gente vê isso acontecendo fora das igrejas. Então você vê uma similaridade, uma inserção desse relativismo, dessa presença do mundanismo nas igrejas. E é desde pequeno que as pessoas vêm aprendendo isso. E isso é muito sério, porque quando você não usa Cristo como modelo, assim como Paulo ensinou, onde a perfeição está em Cristo, na simplicidade, no amor, na misericórdia, na paz, então você acaba encontrando no mundo uma falsa paz, aquela paz momentânea. E quando aquela paz acaba, vem o desejo de buscar ela novamente, e muitas das vezes você acha que a paz está no status, no poder, na grandeza, no dinheiro, e isso se torna um ciclo vicioso para uma destruição espiritual. E vai mais profundo ainda, porque destrói o indivíduo, a sua essência, o seu caráter, porque ele se deixa corromper. E muitas das vezes vem, quase que 100% delas, vem a frustração, a tristeza, a decepção, porque as derrotas surgem e você começa a se menosprezar, se entristecer porque todo mundo consegue e você não consegue. Você olha para as redes sociais hoje e observa que todo mundo é vitorioso, todo mundo é exitoso, todo mundo faz sucesso, é só você que não. E isso leva a uma reflexão. Então Paulo ensina que a felicidade e a plenitude de paz, alegria, satisfação não está nas coisas materiais.
ela está em coisas que existem antes mesmo das coisas materiais. Entende a profundidade disso? Ela está em Cristo, em toda a sua conduta, seu caráter, na sua grandeza, em todo o seu ser. Porque Cristo, Paulo explica, Cristo é em si a luz, é em si a verdade, é em si mesmo o amor, é em si mesmo a simplicidade, a misericórdia. E isso nos revela algo muito importante. E a gente acaba, de fato, entendendo que ele acaba nos ensinando que a plenitude de paz, alegria, satisfação, sabe, está em Cristo. A própria palavra nos diz que se estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, esse novo ser, ele deixa de ser vaidoso, soberbo, egocêntrico, sem a necessidade de aceitação social, porque Jesus já te aceitou. Isso é algo extremamente importante para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso ser, quando a gente entende que nada no mundo chega perto do seu Criador. Nada no mundo pode suprir a grandeza do Criador. Ela apenas aponta para o Criador. Então nada no mundo pode satisfazer o seu coração como o Criador pode te satisfazer. E assim como Paulo fala na carta em Colossenses, eu te convido a refletir nesse dia, nessa manhã. Cristo tem sido o teu modelo, um modelo de caráter, em geral, circunstâncias do mundo é que tem sido o teu modelo. E vou te falar uma coisa triste. Se o seu modelo tem sido as coisas do mundo, Asaf diz, lá no Salmo 73, que no final ele acaba entendendo. No final ele acaba entendendo que todas essas pessoas, no fim, não vão ter a presença do Senhor Jesus. Não vão ter a presença do Senhor Jesus. Isso é trágico demais. Por isso eu te convido a refletir sobre isso nesta manhã. Bom dia.